Joyeuse Fête de Père. Eu disse, Feliz Dia dos Pais a todos vocês. É assim como falamos em francês. Mas o Dia dos Pais hoje não é na França, não foi hoje. A França ela tem um caráter assim, tão especial, porque até as festas do Dia dos Pais e Dia das Mães é diferente dos países, né? Então não é hoje, foi antes, foi no mês de fim de maio, início de junho. Mas é uma alegria poder estar aqui com os irmãos nessa manhã, nesse dia, de poder participar desta igreja tão amada, tão querida, da qual faz também parte da nossa história. Porque em 2016, no mês de julho, ou seja, há 10 anos atrás, eu tinha deixado já a Igreja Batista do Estoril, no qual nós servimos por 18 anos. 2 anos como pastor de jovens e adolescentes, pastores, né? Porque a Shirley também trabalhava. Depois, no ministério da igreja, a Shirley trabalhando mais ativamente no aconselhamento, com o ministério infantil, eu com o pastoreio, a mensagem. E aí, 10 anos, em 2016, nós chegamos aqui e a igreja da Orla era a nossa igreja. De manhã nós íamos na igreja Betel de Manaíra, do pastor José Alcione, que é um grande parceiro. E à noite, como morávamos aqui perto, vínhamos aqui, os meninos também participavam, ficamos aqui 1 ano e 2 meses. Né? E estávamos ali ao lado do Kerle, do Netinho, da tanta gente boa. E nesses 14 anos, louvamos a Deus por esta igreja que é mais do que uma parceira, é uma família para nós, do qual oramos também por vocês. E que bênção poder chegar a esses 14 anos e vocês poderem dizer assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Muitas lágrimas, muita luta, muitos sorrisos, muita vitória, muita saudade. Né? Pensar nesses 14 anos, vem à mente a lembrança do Kerle, é natural. Mas aquela semente que ele plantou, Deus fez germinar, e aquilo que Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento. E aqui Deus tem dado crescimento para vocês. Estamos na França. Eu gostaria que colocassem, vamos colocar algumas fotos. A Shirley também vai partilhar um pouco um testemunho, mas trouxemos algumas fotos para vocês saberem um pouco do nosso campo missionário, do qual vocês fazem parte. A nossa foto, a nossa família já foi apresentada, pode passar. E aí temos a França. Quando alguém fala da França, imagina somente o hexagone. O que é o hexagone? É o país, a França, que fica ali na Europa. Mas a França ele é um país muito vasto, porque ele também tem os chamados territórios extramarinos. Então, por exemplo, aqui de lado nós temos a Guiana Francesa, que é um departamento francês e é parte da França. A França ela tem esse caráter que vem desde do colonialismo francês e que restou assim como nós vemos no mapa. Pode passar. Quando falamos na França, muitas pessoas imaginam, né, essa França. E ela é realmente muito bela. Um país rico em história, rico em tradições, de belezas naturais e de belezas culturais, estruturais, fantásticas, mas às vezes as pessoas imaginam que a gente está nesse ambiente aqui. Né? Então tem gente que fala assim, e aí, vocês visitam a Torre Eiffel? Só quando a gente vai no consulado. E olhe lá, né? Porque o consulado fica mais próximo ali do Arco do Triunfo. Nós moramos a 450 quilômetros de Paris, então nós não estamos tão perto. Né? Então, quando as pessoas falam da França, o que a mídia passa é essa França aqui, cheia de estrutura, Paris, tudo. Vou mostrar a real foto da França. É isso aí. A França é um país rural. É um país de uma cultura rural, onde a maior parte das vilas não tem mais do que 2.000 habitantes. Então já vimos uma vila, por exemplo, de 164 habitantes. E tem prefeito, tem uma igreja, tem uma queijaria, tem uma padaria. Toda cidade francesa tem uma padaria e uma queijaria. E tem lá tudo funcionando. Né? Mas é um país rural. Na França temos 365 tipos de queijo. Eles dizem que é um para cada dia do ano.
Tem uns que são deliciosos. O da nossa região é o mais delicioso. Mas tem outros que, assim, realmente precisa de muita coragem para comer, né? Por causa do cheiro, que é muito forte. O gosto é bom, mas o cheiro, então, é um pouco complicado. Pode passar. E nós estamos nessa região, que é a Franche-Comté. Essa região que pertence à França desde 1650, quando esse lugar foi invadido pelo rei Luís XIV. Essa região já pertenceu à Espanha, já pertenceu à Áustria, já pertenceu ao Sacro Império Romano Germânico. Então ela já passou de mãos, já foi dada de presente, já passou assim. E aí, no século XVII, Luís XIV vai invadir, vão passar duas grandes guerras, né? E aí ele vai tomar, Vauban vai construir a Citadela de Besançon, que é uma construção imponente, e ali ela vai pertencer à França. Então nós habitamos nessa região chamada Franche-Comté, lá temos o Franc-Comtois, que é o habitante dessa região. Pode passar. E lá temos a cidade de Besançon. Besançon é a capital da Franche-Comté, mas essa cidade ela remonta ao período romano. E no período romano, essa foi uma guarnição romana instituída por Júlio César no século I a.C., e ela era chamada de Vesôntio, né? Ali onde você está vendo, o rio faz esse entorno da cidade, ali era a guarnição romana, então é muito fácil cavar alguma coisa e achar coisa romana, né? Então era aí a capital da Franche-Comté. Pode passar. Só para que você tenha uma ideia, essa é a localização geográfica de onde estamos. Estamos pertinho da Suíça. Estamos a 1 hora da fronteira da Suíça, 1 hora e 40 de Lausanne, 2 horas e meia de Genebra. Então estamos ali perto dessa região. E Besançon foi uma cidade livre por 400 anos. Ela se autogerenciava. Ela tinha 28 nobres que eram eleitos pelo povo, né, pelos homens, né, na época, e ela por 400 anos foi uma cidade livre, mesmo que ela devesse obediência ao imperador. Mas ela foi uma cidade independente, né, e hoje é uma cidade rica em história. Pode passar, por favor. Aí a nossa igreja, a Igreja Batista de Besançon, uma igreja de hoje com 68 membros, mas temos uma frequência de 80, 70, 80 pessoas por domingo, não é? Nos últimos 7 anos, estamos lá há 7 anos, mas na França, vamos fazer 9 anos na França. E lá há 7 anos, Deus nos deu a graça de batizarmos 9 pessoas. Isso é uma bênção, irmãos, tem que ser celebrado, né? E pode passar, por favor, vou mostrar apenas algumas fotos. Tivemos o weekend da igreja esse ano, né, onde tivemos um tempo com o pessoal. Pode passar uma foto mais ampla do weekend. As crianças, os pré-adolescentes, os idosos. Tinha um irmão de 94 anos com a gente lá também. E foi um momento onde foi muito precioso passarmos com a igreja, foi esse ano. Pode passar. E aí temos sempre um almoço na igreja, a cada 3 meses temos uma reunião da igreja de informação, e aí almoçamos juntos, a gente coloca as mesas no lugar do templo e nós almoçamos. E aí temos a foto das 2 últimas irmãs que foram batizadas, a Helene e a Sylvie, que chegaram na igreja pelo Facebook da igreja. E aí entraram em contato, fomos conversando e ali Deus abençoou. Na foto de baixo temos um ato que fizemos com as outras igrejas. E é muito interessante isso, irmãos. Por quê? Porque nós vivemos num país laico, mas também num país extremamente secularizado e ateu. Então, mais de 58% da população francesa não crê em Deus. Então, quando você encontra alguém que fala de Jesus e fala da palavra de Deus, a gente até tem alegria. E ali naquele ato estavam presentes, foi no domingo de Páscoa, 7 horas da manhã, na frente do Museu de Belas Artes, nós declaramos: Jesus ressuscitou. Quem estava ali? A Igreja Batista, os evangélicos, vários irmãos pastores de outras igrejas evangélicas, um da Assembleia de Deus, mas estávamos também a pastora da Igreja Protestante Unida, estava também o padre ortodoxo,
um padre ortodoxo e um padre católico romano e um grupo de católicos romanos que estavam ali, e todos juntos estávamos ali para celebrar e cantamos À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Então, cantar aquilo, todos juntos, é realmente um ato de fé. Estávamos um grupo pequeno, no máximo 50 pessoas, mas estávamos ali para dizer: Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Né? E pode passar, e aí temos a livraria. Ano passado, quando eu trouxe aqui um vídeo, a Shirley falando da livraria, que é um ponto de luz no bairro do Batã, né, que é um bairro muito complicado, pessoas que andam sem esperança, à direita, à esquerda, ficam de um lado para outro, e ali tem um lugarzinho onde tem literatura cristã e as pessoas pegam aquela literatura. Mais de 70 Novos Testamentos já foram embora. Gente que passa, pega, olha e vai, leva. Livros de calendários com mensagens bíblicas vão embora. Evangelhos de João em árabe. Os muçulmanos olham, vê aquele negócio em árabe, pegam, dão uma olhada, aí põe assim no bolso, sai andando devagarzinho e vai embora. E Deus tem abençoado a livraria cristã. E aí, pode passar, temos a reunião de mulheres da nossa igreja também, uma bênção, um grupo de irmãs, pode passar. E aí temos a igreja fora da igreja. E aí eu vou deixar um pouco que a Shirley fale do nosso ministério com os vizinhos. Porque Deus tem nos dado essa bênção, irmãos. Nós temos a Igreja Batista de Besançon todo domingo de manhã. Mas durante a semana, Deus tem nos dado relacionamentos com pessoas que não conhecem Jesus. E lá temos vivenciado essa experiência. Por quê? Porque a França tem suas dificuldades, tem suas lutas. É um povo carente de Jesus. E aí temos tido esse ministério com os vizinhos, que é um ministério à mesa, que é um ministério que a gente tem partilhado dentro de casa. Temos mais fotos, mas eu vou deixar a Shirley falar um pouquinho mais sobre esse ministério. Bom dia, amada igreja, que Deus abençoe vocês. Nós agradecemos de coração, porque nós sentimos o abraço de vocês quentinho lá da França. As orações chegam, louvado seja Deus. E a coisa mais linda que foi, pastor Netinho, pastora Patrícia, nenhuma igreja fez isso, só vocês, uma escala de oração. Então, uma vez por mês, cada pessoa diferente me contactava. Eu sou responsável de orar por vocês essa semana, esse mês. E aquilo a gente falou, poxa, a gente realmente não está sozinho, né? E louvado seja Deus por isso. E então vocês, graças a Deus, estão realmente no rumo de uma igreja missionária. E também eu não podia deixar passar em branco, né? Os pais do Gilson estão aqui também, o papai e a mamãe, que são meus pais também, né? Eu peço que vocês dêem um acenamento. Porque ela também é responsável da gente estar na França. Ela teve um período lá para estudos e ela viu a necessidade do povo e começou a orar. Meu Deus, mande um missionário aqui na França, como precisa. Mas mal sabia ela que Deus ia chamar o filho dela para ir para a França. E quando nós falamos com ela que Deus tinha tocado nosso coração, ela ficou parada, assim, né? Ela orou e Deus ouviu. Então, não podia deixar passar em branco, né, esse fato também das orações dos pais. E como o pastor Rômulo disse ontem, a igreja é mais do que o prédio, a igreja é a relação com o outro, é falar com o vizinho, é para colocar dentro de casa, é estar perto, acompanhando. E parece até que nós combinamos com ele ontem que a gente ia falar hoje.
Então, o Espírito Santo realmente já encaminhou ontem a pregação de ontem, que foi muito forte, e a gente se sentiu mesmo um daqueles 6 que foram lá salvar as pessoas, né? E como vocês sabem, a Europa não é um país fácil, a Europa em geral, né? E a França também não é. Mas quando uma das coisas que Deus colocou no nosso coração é o amor aos franceses, o amor às almas, porque lá não tem só o francês, tem todas, é uma torre de Babel, línguas, povos, nações, é muita gente. E Deus tem dado a oportunidade da gente até pregar para muçulmanos dentro da casa deles, falando de Jesus, porque eles falaram para a gente, o que chama atenção, vocês são uma família de verdade, o seu esposo cuida de você, dos filhos, os filhos são educados, obedientes, então, por isso que eu convido vocês para vir na minha casa. Então, o testemunho é uma porta aberta. E eles são tão abertos mais do que as pessoas que não acreditam em Deus, que a gente chega a ficar no mínimo 3 horas falando com eles de Deus. E um dia, lá na primeira casa que a gente morou, quando eu olho, eu falei, meu Deus, é só a tua obra. Tinha 5 mulheres muçulmanas na nossa mesa tomando chá comigo, dentro da nossa casa, todo mundo de véu. E eu falei, é só o poder de Deus. Porque quando a gente morava aqui, eu jamais imaginaria que eu ia falar com um muçulmano. E a gente pensa uma realidade tão longe, mas Deus colocou perto. Deus usou a vida de muçulmanos para nos abençoar. Quando eu não entendia muito francês, uma das primeiras muçulmanas, a Miriam, ela chegou em mim e falou, entra no meu carro que eu vou te levar lá na prefeitura e vou preencher o papel para você colocar o teu filho na cantina, para ele poder comer na escola. E eu entendi o que ela falava, mas eu não entendi o que a professora dele falava. E ela foi e me acudiu. E até hoje a gente tem contato e a gente ora por eles, pela família dele, o esposo dela. E ela falou: meu marido não deixa ir na casa de ninguém, só na de vocês. Então a gente vê isso, o poder de Deus, não é por nós, é pelo poder de Deus. E isso foi tocando o nosso coração. E entre essas vizinhas aqui, nós tudo aqui na mesa. Tem uma mocinha de pé ali, a Limar, de preto, a mãe dela ali, a Sônia, que está sentada, com a mão assim. Ela também, ela usava véu, vestido até no pé. Deus já libertou. Ela já tirou o véu, já trocou as roupas. Ainda ela não fez uma confissão por Jesus, mas nós cremos que um dia vai chegar. E ela um dia me convidou para orar com ela, e eu falei, Deus, ela falou, só que eu só posso orar em cima do tapete. Aí ela abriu o tapete assim, ela estava com o véu, aquele roupão até no pé. Depois de 5 anos orando pelos vizinhos, os vizinhos começaram a vir buscar ajuda da gente. E ela foi a primeira das vizinhas, que ela sofreu violência, a polícia tirou o marido dela de dentro de casa e ela foi bater na nossa porta, pedir ajuda. Ela assim, olha, eu vim aqui porque vocês são uma família de verdade, eu estou precisando de socorro, de ajuda. Aí, pela primeira vez, eu fui na casa dela, 5 anos morando, em frente, assim, uma da outra. Eles não convidam a gente para ir nas casas, né? Aí, nós subimos no quarto dela, aí ela abriu o tapete assim, eu falei, Deus, para mim isso aqui é só um pedaço de tecido. Eu vou orar junto com ela. Aí, imagina, uma crente do lado de uma muçulmana orando em cima do tapete dela. E eu falei, Jesus, faça a tua obra. E ela falou, ela tinha tanto medo do ex-marido, porque ele começou a perseguir, deu polícia, tudo, que a partir daquele dia ela falou que sentiu uma presença muito grande no quarto dela. E eu falei, esse é Jesus que está aqui, tomando conta de você e da tua família. A menina dela tinha medo até da figura masculina. Hoje abraço o Gilson como pai, como tio. O pequenininho dela é titio, é titia. É realmente assim muito de Deus que Deus tem feito ali através dos vizinhos. Mas perseveramos durante 5 anos. Nós oramos. Nada
parecia que acontecia. Até que então o anjo do Senhor passou na rua sem saída, que até um pastor lá em São Paulo, em Bauru, falou: é a rua sem saída, mas com saída. Jesus é a saída. E nós temos os vizinhos, assim, ó, tudo vizinho ali, ó, sentado em nossa mesa. O que está na ponta da mesa, antirreligiosa. Ela odiava que falava de Deus. Depois de 5 anos, ela olhou para a gente e falou: vocês são minha família. Ela foi na igreja uma vez. A muçulmana já foi pelo menos 5 vezes. O casal ali que está perto, depois da Claire, que está na ponta da mesa, eles tiveram uma experiência muito forte. Eles têm uma menininha, na época estava com 6 anos, e ela engravidou do Eliote, mas devido à pressão alta, ela nasceu antes o bebê, mas ele viveu só 3 semanas e faleceu. E a gente soube que nasceu, e quando ela era sempre muito reservada, ela falava, eles têm um termo muito interessante, eles falam: eu sou selvagem. Então, ela via a gente, ela fazia assim e já fechava a porta, tipo, para a gente nem chegar perto. Ela fazia: oi, tudo bem? E pum, fechava a porta. Porque não tem portão, não tem nada, é tudo aberto, assim, uma casinha do lado da outra, né? E com a perda do Eliote, que foi uma semente que morreu para germinar no coração deles a palavra de Deus, eles vieram em casa também. E Deus usou, eu falo que tem o bolo missionário e tem a cachorra missionária, porque ela é apaixonada por cachorro. E eu orava: Deus, a gente soube que o nenê morreu porque o Tony veio falar comigo. E aí eu falava: Deus, eu queria tanto que a Modi viesse até a nós, por favor, traga ela até a nós. Eu não quero ir lá invadir o espaço dela, porque eles são muito, né, reservados, educados, cada um tem a sua casa, o seu espaço. E aí, um dia eu estava lá fora para receber um grupo que eu também evangelizei lá na clínica, que eu fiquei 30 dias. Tem muita história, meus irmãos, mas eu não vou falar da clínica, vai ficar para a noite. E a cachorra escapou e foi do lado da Modi. E ela estava meio chorando, os pais dela estavam lá. E aí ela veio até a mim, porque a cachorra trouxe a Modi até a mim. E eu lembrei da oração: Senhor, traga ela, a Modi até a mim. E a partir desse dia eu falei: você quer ir em casa? Na mesma hora ela falou sim, os pais dela foram embora, né? Ela ficou 3 horas em casa, primeiro dia. E desde então não saíram mais. E pela graça de Deus, ela está grávida de novo. Já fez 1 ano que o bebezinho faleceu. E eles receberam o Novo Testamento, livros, oramos por eles. No começo ela teve um sangramento, Deus falou: vai lá orar por ela. Nós fomos orar, parou o sangramento, e ela está grávida de uma menina, e que vai nascer agora em novembro. Então, são tantas histórias que, assim, é rico, é rico. E tem, na próxima foto, tem também a... Qual que é essa daí? Aí, ó, a Sônia, a Limar, o Noé, no aniversário dele, as crianças brincando na rua, a Silvi, essa de óculos loirinha, que está com a Sônia aqui, falou assim, chegou um dia de mim e falou assim: eu amo escutar vocês dentro de casa. Ela mora bem em frente. Eu falei: a gente faz muito barulho? Eu com medo já, né? Ela: não, é maravilhoso a convivência com vocês falam, vocês riem, vocês cantam. E ainda ela falou: eu amo principalmente a sua risada. Eu falei: ai, meu Deus, será que mais alguém está escutando a minha risada, né? Aí ela: não, me faz bem, porque como eu moro sozinha, eu fico na janela ouvindo vocês, assim eu não me sinto tão sozinha. E ela também já foi na igreja uma vez só, então cada um tem uma história muito linda. E na foto passada tinha uma moça africana que foi batizada lá na África e chegou na França, desviou, não foi mais nenhuma igreja, casou certinho, tem 3 filhos, e durante 7 anos eu orei para ela voltar para Deus, e ela voltou. Amém. Um pouco antes da gente vir para cá, ela começou a ir na igreja com a gente, até comunhou com a gente, com a ceia, tudo. Então, são histórias assim maravilhosas que Deus tem permitido a gente passar para vocês. E quem quiser saber mais dessas histórias, acho que tem mais uma foto dos vizinhos, né? Aí a festa do vizinho.
como diz a minha amiga africana, a Sandra, ela fala assim: você é a chefe da gangue. Porque todo mundo assim já chega, você conhece todo mundo da rua, porque eu tirei foto antes quando eu cheguei lá e lia nome por nome, colocando as famílias diante de Deus. De repente veio todo mundo para dentro de casa, depois de 5 anos orando, irmãos. E aí sim que a gente foi convidado para ir para casa deles, eles ficam em casa. Aí eu falei, gente, vamos fazer uma festa da vizinhança, né? E aí foi a segunda festa que a gente organizou da vizinhança, assim, ó, vocês olham, é, todos, todas as pessoas que estão aí, a gente já falou de Jesus, a semente já foi plantada. E tem, inclusive, uma pessoa ali que é homoafetiva, mas sempre está com a gente. Então, Deus sabe de tudo e nós amamos a alma delas. A gente ama cada um. Eu estou até sentindo falta deles, porque é uma convivência tão gostosa. Eles nos amam, nos respeitam e Deus levanta pessoas também para estar junto com a gente, porque, como o pastor Netinho falou, é muito difícil morar longe da família, né, longe de uma igreja, que é tão gostoso, né, vir aqui na igreja. E como o Gilson um dia falou, é fácil ser sal no saleiro, né? O difícil é sair do saleiro para poder salgar o mundo aí e fazer a diferença. E nós louvamos a Deus por vocês. Aí o próximo, que vocês quiserem fazer parte do grupo que tem aqui nessa igreja, há 9 anos já a gente tem esse grupo. Nós colocamos esses testemunhos, muitos que estão no grupo já sabem algumas histórias, né? Foi. Então, aí tem um code para vocês fazer o flash aí. Agora, quem não sabe, assim, missionário, eu não sei mexer no meu telefone, eu não sei fazer isso, só preencher num papel o nome completo, o telefone, com o DDD, e dá para mim, que aí eu coloco você no grupo, tá bom? E esse grupo realmente é missionário, é tudo que é relacionado às coisas de Deus, à palavra de Deus, a estudo bíblico, coisas assim podem pôr, vocês estão livres, às vezes pedir de oração mesmo da igreja, mas eu peço, por favor, para não pôr política, futebol, aquelas coisas assim que não edificam o grupo, tá bom? E eu agradeço que vocês são muito comportadinhos e muito educados, o grupo funciona super bem. Que Deus abençoe vocês. Amém. Tudo isso que os irmãos viram já faz parte da mensagem. E nessa manhã, o pastor Netinho tinha falado para mim do tema de glória em glória, e eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias, por favor, na segunda carta de Paulo, capítulo 3, e eu quero meditar com vocês rapidamente dos versos de 1 a 6, a igreja que caminha no Espírito. E à noite eu vou terminar esse capítulo falando justamente porque ele vai terminar com essa expressão de glória em glória, né? É muito interessante quando falamos de igreja. O crescimento do evangelho é algo maravilhoso, mas já perceberam que à medida que o evangelho cresce, os falsos evangelhos também aparecem? É quase que automático. Quando a igreja avança, quando ela cresce, brotam também os falsos apóstolos, os falsos discípulos, os falsos profetas, as falsas igrejas. E como disse Jesus, o trigo e o joio crescem juntos. Crescem juntos, faz parte disso. E essa era a experiência de Paulo. Pode passar, viu, minha irmã? Você está me acompanhando aí, então fica à vontade, você já vai me acompanhando. Essa era a experiência de Paulo no primeiro século. Porque a igreja estava avançando entre os gentios, mas entre muitas comunidades havia falsos ensinos. E principalmente aquele ensino de um legalismo religioso, em que as pessoas tentavam misturar a graça com a lei, pensando que, ao obedecer à lei, eles estariam agradando a Deus pelos seus próprios esforços. Veja bem, queridos, o problema não era a lei de Moisés. A lei ela era boa, santa, justa, mas como disse Paulo, a lei não pode salvar.
Moisés foi um servo de Deus, um grande profeta, mas ele não era infalível, ele era um homem como nós. E o problema dos judaizantes na época de Paulo era que eles pensavam que crer em Cristo era apenas uma das coisas. Eles tinham que observar a lei, fazer a circuncisão, guardar o sábado, guardar uma série de regras alimentares, afirmando que se o cristão fosse realmente um grande cristão, ele teria que seguir a lei de Moisés. Isso nos diz uma coisa interessante. É mais fácil medir a religião do que a retidão. É mais fácil ser religioso num ambiente onde nós vamos cumprir regras, normas. Por isso, Paulo não teve vergonha de chamar, naquela época, essas pessoas de mercadores da palavra de Deus, pessoas que adulteravam a palavra de Deus, pessoas que se aproveitavam da ignorância dos outros, falsos mestres que louvavam a si mesmos, comparando-se com os outros, num tipo de orgulho espiritual. Então, esse é o contexto que leva Paulo a escrever o capítulo que nós vamos ler, e eu quero que vocês acompanhem, por favor. 2 Coríntios capítulo 3, versos de 1 a 6. E o texto diz assim: estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Veja, irmãos, que Paulo começa com essa pergunta no verso 1. Estamos começando a recomendarmos a nós mesmos? Será que estamos pedindo alguma carta para vocês, uma carta de apresentação? E por que Paulo faz essas questões? Porque os mestres judaizantes, na época, lá em Corinto, eles chegavam em Corinto de Jerusalém dizendo: olha, nós temos cartas de gente mais importante que Paulo, viu? Paulo não apresentou nada, mas nós estamos aqui, ó. Cartas que dizem que nós somos bons. Nós somos gente boa. Lembram de Paulo quando ele foi a Damasco para prender os cristãos? Lá em Atos diz que ele levou cartas para serem apresentadas nas sinagogas. E aí no verso 2, Paulo diz que não precisa de carta alguma. Por quê? Porque eles eram uma carta escrita em nosso coração, diz o verso 2. E isso para atestar, fazendo uma comparação. Se você observar, eles eram a carta de Cristo. É isso que Paulo diz. Vocês são fruto do nosso ministério, meu, de Timóteo, de Silas, de Apolo, de Priscila, de Áquila. Vocês são a nossa carta. E como ele diz no verso 2 e 3, escrita com o Espírito do Deus vivo, em tábuas de carne, isto é, nos corações. E se você observar direitinho, ele faz um contraste, não com tinta, não em tábuas de pedra. O que é que ele queria dizer com isso? E a referência é clara. Paulo não precisava de uma carta escrita pelos homens, que podia ser apagada, que podia ser destruída. Ele diz: vocês são essa carta. Vocês são essa carta viva, feita pelo poder de Deus. Ele faz até a referência em pedra. Por quê? Porque lembra a lei de Moisés, que foi escrita em tábuas de pedra. Mas Paulo está dizendo: gente boa, esses falsos mestres que querem enganar vocês, querem encurralar vocês num tipo de legalismo, querem encurralar vocês num tipo de evangelho que na verdade não é evangelho, que se prende a regras, a uma lei que não pode transformar o coração. Essa tendência legalista que sempre ameaça a igreja, ameaçou no passado, ameaça hoje também.
Porque não há nada pior do que uma religiosidade motivada por regras que se apoia no mérito próprio. E já perceberam? De tempos em tempos, temos gente que aparece na igreja e começa a dizer: mas nós temos que pensar isso, nós temos que fazer isso, nós temos que criar regra para isso, regra para aquilo. Paulo diz: não. A obra de Deus, ela é motivada por um poder sobrenatural. Ela não vem do nosso mérito, ela não vem da nossa força, ela vem por meio da obra do Espírito Santo. E aí ele diz: Coríntios, vocês são essa carta viva. Vocês eram pecadores terríveis, vocês eram idólatras, imorais. Vocês viviam e vivem numa cidade corrompida, mas vocês foram alcançados pela graça de Cristo. Vocês foram alcançados pelo poder de Deus. Isso vale mais do que a recomendação que esses mestres trazem para vocês. Perceba que no verso 4 e 5, Paulo diz que não se vangloria disso. Ele diz: é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Paulo era um homem muito capaz, irmãos. Judeu entre os judeus, mas também cidadão romano. Alguém que conhecia as letras, o hebraico, o grego, filósofos. Alguém que tinha uma capacidade tremenda. Mas ele diz, lá na primeira carta aos Coríntios: eu não cheguei a vocês com ostentação de linguagem de sabedoria. Eu não cheguei a vocês com uma linguagem persuasiva de sabedoria. Pelo contrário, eu decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Eu cheguei para vocês em fraqueza, em temor, em grande tremor, mas também no espírito e no poder. Então Paulo coloca as coisas no seu devido lugar. Por quê? Porque os mestres judaizantes se orgulhavam da capacidade deles. Eles gostavam de receber louvor uns dos outros. Paulo diz: eu cheguei a vocês de uma outra maneira. E aqui chegamos nesse versículo 6, e é lá que eu quero terminar a minha reflexão e pensar alguma coisa com vocês. Porque lá no verso 6, esse texto tão citado pelos crentes, às vezes mal compreendido, e no qual ele diz: o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A capacidade de Paulo vinha de Deus, de modo que ele e os seus companheiros são ministros de uma nova aliança. Ministros aqui é diáconos. E diácono aqui não é título. Ontem o pastor falou aqui uma coisa interessante. Tem gente correndo atrás de título. Tem gente que gosta de um PR na frente. Eu não nasci com PR na frente. E a palavra aqui, diáconos, como no Novo Testamento, não é um título, é simplesmente servidores. Gente que serve. Porque, queridos, não há mérito em servir a Deus. Não há motivos para se orgulhar de nada. Somos servos. O servo não bate no peito e diz: foi mérito meu servir a Deus. Não. É uma honra. É um privilégio. A gente simplesmente diz: és tu, Senhor. Sou teu servo. E Paulo diz: somos servos dessa nova aliança. O que é a nova aliança, irmãos? Nós vamos celebrar isso aqui hoje de manhã. É o perdão dos pecados. É a graça imerecida. É o Cristo que se deu por nós, quando éramos ainda pecadores. Não da letra, mas do Espírito. O que significa isso? A letra aponta para aquilo que é superficial. A letra aponta para aquilo que é exterior à lei. A letra levava as pessoas a conhecerem a Deus, mas somente o juízo de Deus. A lei dizia: você é pecador, nada mais que isso. Você merece morrer. Mas a nova aliança é a obra do Espírito Santo, superior à aliança feita no Sinai com Moisés. Porque aquela aliança impunha a morte pela desobediência. Mas o Evangelho leva os homens a um contato direto com o Deus vivo, por meio do Espírito Santo. E através do poder do Espírito, somos vivificados.
Por isso Paulo termina com essa frase: a letra mata, mas o espírito vivifica. A letra. Aqui, queridos, não é como muita gente pensa. Eu não vou estudar teologia. Eu não vou ler muito a Bíblia, não, porque a letra mata. Era isso que Paulo queria dizer? Não. Você tem oportunidade de estudar mais a Bíblia? Estude. Tem oportunidade de ler? Leia. Aprofunde o seu conhecimento. Quisera Deus que nós todos fôssemos teólogos. Como dizia Dr. Sproul, somos todos teólogos. Quisera Deus que cada crente pudesse saber mais que os pastores. Fossem como os bereanos, que examinavam as escrituras para ver se era daquele jeito mesmo que Paulo pregava. Não é isso não a letra. A letra é a antiga aliança. A letra é o legalismo. A letra é aquela visão que quer enclausurar as pessoas num regime religioso, que faz com que muita gente pense que ser igreja é isso aqui, as quatro paredes. A lei da antiga aliança não é capaz de dar vida, pelo contrário, ela produz morte, mas o evangelho dá vida. E aqui está a lição que eu queria trabalhar com vocês antes da ceia que o pastor vai ministrar. Como é que podemos ser essa igreja guiada pelo Espírito? 4 coisas simples que Paulo nos mostra nesse texto. A primeira, o valor do serviço está em Deus. Os falsos mestres de Corinto se orgulhavam na sua própria autoridade. Eles se orgulhavam do elogio que davam uns aos outros. Eles se orgulhavam das cartas que vinham de Jerusalém para dar recomendação. Por quê? Porque mais importante que o reconhecimento dos homens, irmãos, é ter o reconhecimento de Deus. Tem gente que está atrás da glória humana. Talvez ninguém lhe conheça. Ontem o pastor disse uma coisa interessante. Há muita gente que está nos bastidores. Não está sendo visto, mas é importante. É fundamental. Você não precisa da glória dos homens. Você precisa apenas do reconhecimento de Deus. E Paulo diz, por que eu tenho que chegar com vocês com uma carta de recomendação? É triste, irmãos, ver que muitas pessoas medem o valor delas mesmas a partir do que os outros dizem acerca delas. Mas são incapazes de pensar o seguinte, o que é que Deus pensa de mim? No meu serviço, ninguém me vê, mas o meu Deus me vê. O que ele me vê? Como me vê? Me vê como fiel? Uma igreja que caminha no Espírito é aquela em que seus líderes e cooperadores servem de modo consciente de que não precisam do aplauso dos outros, do reconhecimento dos outros, para fazer a obra de Deus. Serviço. Primeira lição que Paulo coloca. Segunda lição, a mensagem central da igreja é a graça de Cristo, não é a religiosidade. Paulo faz todo o tempo esses contrastes entre lei e graça, transformação do espírito e obediência a regras que tentam buscar a salvação pelo esforço próprio. Tudo isso mostra, irmãos, que a mensagem da igreja não é pautada pelo legalismo, por uma motivação meramente religiosa, porque essa é a nossa tendência natural. A nossa tendência natural é estabelecer regras. E quantas igrejas já não começaram bem a caminhada, mas que com o passar do tempo terminaram controladas por um espírito legalista. Faça isso, não faça aquilo, seja assim, não seja desse modo, faça dessa forma, não faça daquela. E as pessoas que começaram bem com o evangelho do Espírito, motivado por essa liberdade que vem do Senhor, com o passar do tempo, ficaram enclausuradas a regras. Esqueceram que o evangelho é relacionamento. Relacionamento. Que a vida com Deus
não é guiada por uma série de coisas que eu tenho que fazer. Se o Espírito não transforma o coração, não são as regras que vão transformar a sua vida. Não é uma questão de frequência no culto. Eu tenho que ir no culto. Hoje é o dia da Santa Ceia. Eu tenho que tomar a Santa Ceia. Como se, não tomando a ceia, fosse ser menos santo. Será que você tem consciência de que quando pega o pão e o vinho, Cristo é lembrado em sua mente e coração como aquele que morreu em seu lugar? Regras, normas não produzem fé. É relacionamento com Deus. Quando Paulo diz, vocês são a carta escrita em nosso coração, o que é que Paulo está querendo dizer? Não é uma questão de legalismo. Vocês são nossa carta. Eu vi vocês crescerem. Eu vi o Evangelho transformar vocês. Eu vi o Espírito Santo transformar um adúltero, um pagão miserável, em um servo de Deus. É tão incrível, irmãos, a gente perceber isso. Quando a gente senta à mesa, como a Shirley falou, ninguém é crente ali. Mas a gente está estabelecendo relacionamentos para que no nosso relacionamento Cristo seja visto por eles. Porque muitos deles falam assim, eu não gosto de religião. Aí eu digo, você tem toda a razão. Aí eles acham estranho que eu sou pastor, mas eu digo que eles têm razão. Porque na cabeça deles, eu sou quase um padre. Tem gente que nem sabia que era um pastor. O que é um pastor? Um pastor, ele cuida de uma igreja, ele prega. Mas pode casar? Ele não tem noção. Como o Tony, que a Shirley mostrou lá. Quando sentamos, falei de igreja, ele disse assim, eu não gosto muito de igreja. Eu disse, por quê? Porque meu pai me obrigava a ir ao catecismo toda vez. Ir na missa toda vez. Eu não gosto. Eu disse, não tem problema. Deixa eu te dizer uma coisa. Caminhar com Jesus é totalmente diferente disso. Porque evangelho liberta. A terceira coisa que Paulo diz é que o resultado depende de Deus. Igreja Batista da Orla, o resultado não depende de vocês. Os mestres legalistas se apoiavam nos parâmetros externos, naquilo que eles podiam fazer, naquilo que eles podiam mostrar, na forma de medir o sucesso. Eu fico triste às vezes, vendo a igreja brasileira se pautando pelo parâmetro do sucesso. O que é sucesso? É batizar muita gente. O que é sucesso? É ter uma igreja lotada. O que é sucesso? É ter 4, 5, 6 cultos por domingo. Será que esse é o parâmetro? Será que esse é o modelo? Uma igreja pequena, com 30 pessoas. Será que é um parâmetro de fracasso? Um ministério bem-sucedido, irmãos, não se pauta pelas estatísticas, mas pelas vidas transformadas. Vocês são a carta de Cristo. Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não é uma questão de números. Evangelho não pode ser mensurado por números. Paulo, Timóteo, Silas, Apolo, Priscila, Áquila. Todos trabalhando. Mas a questão não era uma boa estratégia. A questão não era uma pregação bem elaborada. A questão é de que eu cheguei a vocês no Espírito. Pelo poder do Espírito. Não fomos chamados para converter ninguém. Saia daqui hoje livre.
Porque às vezes a gente tem essa coisa, eu tenho que converter alguém, eu tenho que falar e tenho que convencê-la. Não é você o auxiliar do Espírito Santo. Você não é o Espírito Santo. Você foi chamado apenas para testemunhar. Eu era cego e agora vejo. Estava perdido e fui achado. Fui achado, não fui eu que achei. Perceberam isso? Fui achado. Não fui eu que me curei da cegueira, eu fui curado. Não fui eu que me converti, fui convertido. Estava morto e fui ressuscitado. E a quarta coisa que Paulo coloca é que a glória de Deus é o único objetivo da igreja. Um ministério legalista, ele se pauta em alimentar o ego dos homens. E infelizmente em nossos dias muitas igrejas e ministérios estão focando mais no ego daqueles que servem do que a glória de Deus. Jesus instituiu a sua igreja para a glória dele mesmo e ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é o Senhor. O mais importante não é aquilo que fazemos, mas aquilo que fazemos que trará a glória do Senhor. Por isso Paulo dizia que a sua confiança estava em Deus, que a capacidade dele e de seus amigos se alicerçava no Senhor, de modo que eles são servos da nova aliança, porque eles servem ao Deus que os salvou. Irmãos amados, e aí pode passar o último slide, por favor. Uma igreja que caminha de glória em glória é a igreja da nova aliança. Paulo não inventou essa doutrina da nova aliança, mas Paulo era um estudioso das Escrituras. E certamente ele leu Jeremias, capítulo 31, de 27 a 34. Certamente ele leu Ezequiel 11, 14 a 21, em que Deus disse: vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Eu vou escrever a minha lei nos seus corações. Vocês vão me obedecer. Não por força, mas pelo meu espírito. Isso foi profetizado no Antigo Testamento. Paulo viu tudo isso e disse: irmãos, não precisamos ser legalistas. Não precisamos imaginar que é a nossa força religiosa, o nosso desejo de fazer alguma coisa pela nossa própria força vai produzir alguma coisa. É pelo poder de Deus. A igreja caminha pelo poder de Deus. Não é uma obediência exterior. A igreja que caminha de glória em glória parte do princípio de que Deus não nos chamou para sermos religiosos, seguindo regras, comparando resultados, competindo uns com os outros. A religião, ela é motivada pela carne, mas o evangelho, ela é impulsionado pelo Espírito. Espírito que traz vida, Espírito que traz liberdade, Espírito que produz relacionamento. Relacionamento com Deus, relacionamento uns com os outros. Relacionamento com o Pai, o Filho e o Espírito. Mas relacionamento de amor, de graça e misericórdia, que se manifesta na relação uns com os outros. Mas não somente aqui, na sua vizinhança, no seu local de trabalho, com seus amigos, em que você, num cafezinho, ouve as pessoas, chora com elas, e aí você estende os braços de Jesus. Você é os olhos de Jesus. Você se torna os ouvidos de Jesus, mas também a boca de Jesus. Eu gostaria de orar com vocês um instante. Santo Deus, nessa manhã
em que estamos celebrando a ceia e nos lembramos daquilo que o Senhor fez por nós. Que o Senhor manifeste a tua graça em nosso meio. Que possamos olhar esse momento que o pastor Neto vai nos guiar como um momento especial. Não simplesmente por causa dos elementos, mas por aquilo que Cristo fez por nós. Porque um dia estávamos perdidos e fomos encontrados. O Senhor nos transformou, não pelo poder da lei, mas pelo poder do Espírito. E naquele dia, o teu Espírito nos ressuscitou, nos fez olhar a cruz, e ali começamos a ter um relacionamento contigo. Que esse tempo nos leve a pensar na importância de crescer de glória em glória no Espírito, de que isso não vem de nós, mas vem de ti, e que possamos te servir, mesmo que os outros não vejam, mas que o nosso serviço traga glória ao teu nome. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus.